Boa noite a todos do meu Brasil que estão ao vivo aí comigo na live e a todos que vão me assistir com exclusividade. O que acontece? Há muito tempo não, em um passado recente, uma pessoa pediu para mim dar uma aula curta, rápida e objetiva sobre qual o perfil que o advogado deve ter para ele executar a função dele. Então eu vou falar para você hoje. Lembrando bem, gente, que olhar pelo lado humano é uma coisa, olhar pelo lado legislativo, jurídico e constitucional é outro. Então tudo que eu for falar aqui, eu vou falar dentro da lei. Concorde uns, discorde outros. Pegue papel, pegue caneta, se possível pause a aula, anote todos os detalhes. E lembrando que ao lado do título desta gravação, desta aula no caso, vai ter um V. Você clicando na descrição, além da minha explicação teórica, que você pause e anote todos os detalhes, você também pode acompanhar por escrito os artigos, a lei, quando foi criado, súmula, inciso, parágrafo, tudo eu irei colocar lá também. Então, o perfil do advogado, ele vai se encaixar o quê? Vai se encaixar duas teses. O artigo 44 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e o artigo 44 também da Lei número 8.906, do dia 4 de julho de 94, da EAOAB, que é o Estatuto de Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, o Código de Ética do jornalista, no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil vai mostrar um pouco o que é o perfil do advogado. Vamos lá. O artigo 44 do Código de Ética e Disciplina da OAB fala assim: deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do juízo com respeito. Então, pensa bem, respondendo à pergunta dessa pessoa, para a pessoa ter o perfil de advogado um dia, a primeira coisa que ela tem que entender é isso. Ela tem que ter respeito com o público. Como assim com o público? Vamos dar um exemplo aqui. Por mais que a pessoa ela pegue uma causa ali, o advogado, ele tem a prerrogativa, ele tem por lei a autoridade, a autonomia de peitar o que for pelo seu cliente, mas quando fala que o advogado deve tratar o público, então é o quê? Tratar o público é exatamente isso. Toda pessoa que chegar, que pedir um conselho, que pedir uma orientação, que pedir um atendimento, um advogado que é bom, que ele tem um perfil mesmo ético de um advogado, ele vai saber tratar o público dessa forma. Outra forma também que é de tratar o público, muitas vezes ali o advogado ele ser imparcial, ele defender o cliente dele, não quer dizer que ele tem que arrumar inimizade com o outro lado, que ele tem que arrumar inimizade com as pessoas do público. Vamos supor que o advogado defende um criminoso que causou um grande impacto na opinião pública. Ele vai fazer o trabalho dele ou ela, que é defender o seu cliente, mas jamais vai peitar, vai brigar, vai ficar contra o público, que muitas vezes pelo advogado, o simples fato do advogado estar defendendo o seu cliente que cometeu um crime que chocou a opinião pública. Então esse é o tratamento com o público, é o respeito. Também às autoridades e aos funcionários do juízo com respeito. Quando fala-se as autoridades e funcionários do juízo, é aquelas pessoas da justiça. Por quê? Muitas vezes o advogado, ele fala até por lei mesmo que o advogado com a prerrogativa no dia da audiência, ou do júri popular, ele ter ali a prerrogativa dele, faz com que ele fica por igual ali naquela situação, com o juiz, com o promotor de justiça, com o rol de testemunha, com o advogado da outra parte, com as testemunhas, com o público que está participando da audiência ou do júri. Mas isso não quer dizer que o advogado ele deve tratar com desrespeito. Ele tem que respeitar o público, ele tem que respeitar as autoridades do juízo. Como? Respeitar o simples fato é isso. É ele entender que ele tem a prerrogativa dele, mas ele respeitar o juiz. Quando o juiz estiver falando, ele entender que ele ou ela, né, o advogado ou a advogada, entender que o juiz ou a juíza, o promotor, a promotora, muitas vezes na hora que ele estiver falando, o advogado não pode atropelar a fala dele ou dela ali. É um exemplo que eu estou dando. Outro exemplo também que eu vou dar
muitas vezes ali é o advogado entender que ele tá por igual com o juiz numa audiência, mas quem manuseia, quem administra, quem conduz uma audiência é o juiz, é o promotor de justiça, e ele respeitar isso. E respeitar o juízo também é isso. Quando ele estiver defendendo o réu dele, mas o promotor estiver falando, ele respeitar o tempo de fala do promotor, ou ela, o advogado, a advogada, respeitar quando o juiz estiver falando, respeitar muitas vezes ali quando as testemunhas estiver falando, e ele só ali for defender, peitar alguém ali dentro dos trâmites da lei, se ele vê que o cliente dele está certo, mas sem desrespeitar o espaço do juiz, o espaço do promotor, o espaço da vítima, o espaço das testemunhas, etc. e etc. É ele saber que ele tem toda a prerrogativa para defender o seu cliente dentro dos trâmites da lei. Mas isso não quer dizer que tem que desrespeitar as autoridades do juízo. Discriminação, independência, exigindo igualdade de tratamento e zelando pela prerrogativa que tem direito. O que é igualdade de tratamento? Foi o que eu falei, respeitar o espaço de cada um. O advogado, ele tem a prerrogativa, para ele zelar da prerrogativa dele, ele tem que ser ético. Se ele precisar de levantar a mão, opa, me manifesto pelo meu cliente. Um exemplo, o advogado ele tem que fazer isso. Ele fala, mas se o juiz falar, calma, deixa o promotor terminar de falar, já o senhor ou a senhora fala, advogado, o advogado respeitar. E quando for a hora dele falar, ele defende o cliente dele com unhas e dentes, ele peita, ele bate de frente, etc. e etc. Isso é zelar da prerrogativa e buscar um tratamento, né, exigindo um tratamento por igualdade. Esse é o perfil de um advogado ou de uma advogada, responder à pergunta da pessoa. Agora, esse aí que eu falei anteriormente foi o artigo 44 do Código de Ética e Disciplina na Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Agora eu vou falar sobre a OAB, da Lei 8.906, do dia 4 de julho de 1994. Anote isso. A OAB, Lei número 8.906, do dia 4 de julho de 1994. Na descrição, você pode clicar ao lado do título, vai estar essas leis que eu estou falando por escrito. E é o artigo 44, já agora, do Estatuto da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil serve serviço público dotado de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, aí o inciso 1, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático e os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Então, gente, eu estou dando alguns exemplos, como eu dei anteriormente, de tópicos de como é o perfil do advogado. E outro tópico é esse. O advogado, ele sempre vai defender a Constituição, o advogado. O que é defender a Constituição? Se ele for defender o cliente dele, ele vai pensar o que? Eu vou defender dentro do lado constitucional. Um exemplo, ele vai fazer a defesa do seu cliente que cometeu um crime contra alguém, ou é vítima de um crime, ou uma causa trabalhista, defender ele da Constituição é isso. Ele chega lá no dia da audiência, quando ele tiver a hora de falar, ele falar, opa, vossa meritíssima, vossa excelência, fala para o juiz, ó, por que meu cliente vai ficar preso? Porque não tem fundamento, porque na Constituição Federal fala isso, aquilo. O advogado, ele tem um perfil de defender seu cliente usando a Constituição, já mostrando lei, mostrando artigo, e isso é um perfil do advogado. Outra coisa também é dos direitos humanos, a justiça social e pugnar pelas boas aplicações de lei. O que é aplicar pelas boas aplicações de lei? Muitas vezes o perfil do advogado é aquele, ele pega um cliente dele, que ele sabe que está errado, que cometeu o crime, que vai ser punido, mas muitas vezes querem jogar crimes a mais no seu cliente. Então, quando fala que é o quê? Defender os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação de lei. Então, é aplicar a lei no seu cliente. Se o cliente dele for penalizado, não pagar por mais nem por menos pelo que fez, só pelo que fez. E o advogado entrar por isso. Se o cliente dele cometeu um homicídio, cometeu um roubo, ele não pode pagar por 10. O advogado, ele exige dentro da lei provas e embasamento, então a boa aplicação de lei. Derrubar aquelas acusações que não são verídicas em desfavor do seu cliente.
pela rápida administração da justiça, pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, foi o que eu falei anteriormente. E o inciso 2. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em todo o Brasil. Cara, o papel do advogado é esse. Ele pega a vítima ou pega o autor, ele vai defender a ordem dos advogados do Brasil, que é defender o seu cliente. Defender com unhas e dentes, dentro da lei, com provas, com base. E ele tem que ter esse perfil de coragem, de atitude, de ânimo, de enfrentar, de peitar dentro da lei. Tudo em favor e defesa do seu cliente, tá? Tempo aí da cinegrafista. E agora o parágrafo 1º diz assim: a OAB não mantém com o órgão de administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Então, olha que interessante isso. A OAB não mantém com o órgão de administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Então, o advogado, eles não mantêm assim nenhum vínculo com a administração pública ou com qualquer vínculo funcional ou hierárquico. O que acontece? O advogado, a prerrogativa, ele é dependente. Por isso que ele se torna por igual. Você tem que saber isso. Que você respeitar, você não respeitar para ter o respeito, mas entender que o advogado, muitas vezes ali, ele é regido pela OAB e ele tem independência própria. Ele pode ter opinião própria se ele tiver certo para usar a prerrogativa e defender o seu cliente. E no parágrafo 2, para concluir, o uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Então tá aí, entendeu? A sigla OAB é privativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Aquilo ali que dá direito à prerrogativa, que é os advogados da OAB, ela é tipo assim, ela é privada. Os advogados é como se eles muitas vezes ali trabalhassem para eles, eles não dependessem muitas vezes ali de autorização da justiça, nem de polícia, nem para nada, para poder, se tiver dentro da lei, obviamente, para poder executar a função. Não. Ele depende unicamente da EAOAB, que é do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o advogado ele tem dependência própria com o uso da sua prerrogativa e também pelo Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu dei um exemplo de alguns tópicos aqui de advogado. Quem achar que eu estou defendendo meliante delinquente é um critério seu, mas eu estou ensinando dentro da lei. Então você tem que ter esse perfil para ser advogado. Ter prerrogativa, ser dependente da OAB e da sua prerrogativa, ter coragem, ter força, respeitar juiz, respeitar promotor, mas também quando você tiver que se manifestar, tiver que falar, tiver que gritar, tiver que clamar, tiver que peitar, entendeu? As acusações em desfavor do seu cliente, você tem que ser assim. Advogado tem que ser corajoso, tem que ser ético, tem que ser disciplinado, tem que ser respeitador, mas tem que ter coragem, tem que ter atitude e simplesmente ele tem que ser o quê? Entender que ali ele vai executar a função que ele vai fazer, defender tanto vítima como autor, independente da esfera do direito que for. Pause a aula, volte, anote tudo que eu falei. Valeu, meu Brasil. Tchau, tchau.